Graça e paz, igreja. Aí, obrigado, senhor Leraci, pelo chamamento de atenção. Queridos, segunda epístola de João, segunda carta de João, dando seguimento às cartas de João, terminamos depois de 18 exposições em 1 João, e agora, se Deus nos permitir, hoje, mais 2 domingos, conseguimos concluir essa imensa carta, essa segunda João. E depois, até do dia 12 de janeiro, se Deus permitir, concluímos a terceira imensa carta de João. Mas hoje vamos nos ater aos 3 primeiros versículos da segunda carta de João, o apóstolo amado, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João, aquele mesmo que escreveu o Apocalipse, é esse mesmo cabra que escreveu também 1 João, 2 João e 3 João. O camarada gostava de mandar bilhete, de mandar carta, e é essa carta que nós vamos estudar a partir de hoje. Vamos ler juntos apenas 3 versículos, 2 João, do 1 até o 3, vamos juntos? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Santo e amado Deus, mais uma vez nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento a ponto de entendermos as coisas concernentes ao reino, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e viver para honrar e glorificar o seu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, essa, como vocês perceberam, é a menor carta da Bíblia. Ela possui apenas 13 versículos. Então é um bilhetezinho. Ela é classificada como uma das cartas gerais, escritas aí por volta de 85 a 95 depois de Cristo, ou seja, logo depois. Para a época era bem logo depois. Hoje a gente já tem uma reunião na sexta, né, pastor Evandro? Chega no sábado, o cara já quer as resoluções. O cara levava aqui 85, 95 anos para escrever uma carta. Para entendermos isso, o propósito maior dessa pequena carta é alertar a igreja acerca da necessidade de viver à luz da verdade. Tanto naquela época quanto hoje, a necessidade da igreja de viver à luz da verdade. Muitas heresias naquela época, como nós vimos na primeira carta de João, estavam sendo espalhadas. Os falsos mestres estavam fazendo uma bagunça na igreja, e a igreja então precisava se precaver para não naufragar na fé. Conhecer a verdade, andar na verdade, permanecer na verdade, são as orientações de João que vem nessa pequena carta, nesses 13 versículos, para que a igreja não sucumbisse, para que a igreja não fracassasse diante do assédio, diante da investida dos inimigos de Deus para com os filhos de Deus. Então, diante disso, como vimos na primeira carta, provas claras que autenticam o verdadeiro crente. Nós vimos na primeira carta vários checklists sobre questões doutrinárias, questões sociais, questões morais, ou seja, fé, amor, obediência. E essas mesmas provas podem ser vistas nessa pequena carta, que nós vamos ver nesses 3 domingos, se assim Deus nos permitir. Mas antes de entrar na exposição de fato desses 3 versículos, nós precisamos entender a carta. Vocês sabem que uma pregação expositiva, ela começa com uma introdução do que é a carta, para que nós não fiquemos vendidos naquilo que estamos estudando. Então, em primeiro lugar, é saber o remetente da carta, porque a carta não fala assim, do pastor Evanderson para a igreja, segunda igreja de Paraná. Aqui diz, o presbítero, a senhora eleita, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Então João não emprega seu nome pessoal, mas ele emprega o seu título. Ele faz isso chamando-o de presbítero. Ele poderia falar, aqui é o apóstolo João. Vocês me ouvem, porque eu sou apóstolo. Ele fala, não,
aqui é o presbítero, a senhora eleita. Então o título descrevia não simplesmente a idade, mas a posição, o ofício, o presbiterato. Deve ser então uma pessoa pública conhecida por sua designação, e por isso não precisava citar pelo seu nome próprio. Sendo que João, em seus escritos, não chama a atenção para si, mas sempre para aquele que é o autor e consumador dos nossos dias. Foi assim no Evangelho de João que ele escreveu, ele não põe o nome dele. Foi assim como suas duas outras cartas, ele não chama para si o título, ele não chama para si a honra, ele a apresenta simplesmente como o presbítero. E a palavra presbítero significa ancião, significa aquele que supervisiona o rebanho. Obviamente, ele era um ancião, claro, era um homem já experimentado, ele era conhecido de toda a igreja. Nesse tempo ele era muito conhecido da igreja, muito provavelmente o único sobrevivente do colégio apostólico que ainda estava ali escrevendo suas cartas. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que entre os judeus o termo foi usado, o termo presbítero, para designar os oficiais das sinagogas, e especialmente os membros do sinédrio. O concílio máximo do judaísmo chamava os seus membros de presbíteros. Entre os gregos indicava o ofício religioso ou ofício civil de pessoas importantes. Talvez equivalente entre os romanos para o nome senador. Então, quando chamava o colegiado de presbíteros ou de senador, estavam chamando pessoas importantes no meio da comunidade. Meus amados irmãos, os oficiais da igreja local, aí começa a ser a designação das igrejas cristãs, chamando os seus oficiais de presbíteros, aqueles que tinham uma responsabilidade de ensinar, aqueles que tinham a responsabilidade de governar. E não é isso que nós temos? Presbíteros, regentes e presbíteros docentes. Os docentes, os pastores, os regentes, aqueles que comandam, que guiam, que levam a igreja, que governam a igreja. Então João tinha uma autoridade para dirigir-se à igreja. Ele poderia falar por parte de Deus como apóstolo e também como pastor do rebanho. Só que ele chama-se de presbítero. Cabia a ele a orientação espiritual da igreja, sobretudo no tempo que a sã doutrina estava sendo atacada pelas heresias. João se coloca como presbítero. Que privilégio ser chamado de presbítero, que privilégio ser uma pessoa que conduz, que governa a igreja do Senhor. Em segundo lugar, nós já vimos quem escreveu, João, o presbítero, o amado, aquele que reclina a cabeça no ombro do Senhor Jesus na Santa Ceia. Era esse que escrevia. Em segundo lugar, o destinatário. Para quem que ele está escrevendo? Ele chama de senhora eleita e seus filhos. Irmãos, eu já cometi o equívoco de pregar no dia das crianças e dizer: olha, João estava escrevendo aqui para os filhos de uma mulher. Eu era seminarista de primeiro ano. Acontece. Mas depois a gente vai escavando o texto, vai aprendendo com as ferramentas que o seminário nos dá, para não falarmos mais essas besteiras. Mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Observe que ele fala o presbítero, a senhora eleita. Mas há várias opiniões sobre isso. Eu não errei simplesmente por errar. Há várias opiniões. Por exemplo, primeira, João estaria escrevendo para uma mulher cristã e seus filhos. Então, não de tudo eu errei, mas eu errei. Então, o argumento é que os versículos 1, 4, 5 e 13 estão no singular. Então, ele está escrevendo realmente para uma mulher. Outros vão dizer que João estava escrevendo para uma mulher chamada Electa e seus filhos, porque estava subscrevendo assim, uma interpretação de eleita para electa, como se tivesse sido um erro gramatical, um erro de copista, um erro de um camarada que estava escutando à luz de vela. Fala, escreve aí a mulher chamada electa, aí ele escreveu a mulher eleita. Basicamente isso. Outros vão dizer que João estava escrevendo para Maria, uma vez que Maria foi assistida pelos apóstolos depois da morte de Cristo. João estaria escrevendo para a mãe de Jesus.
Essa é bem... Uau, né? Em quarto lugar, João estaria escrevendo para uma irmã que hospedava uma igreja na casa dela. Como no primeiro século isso era normal, então, uma mulher que hospedava a igreja em sua casa. É uma tese mais ou menos assertiva. Em quinto lugar, João estaria escrevendo para uma igreja local, uma vez que ele usa várias vezes um plural na palavra, e na questão de eleita, seus filhos, aqui nessa carta. John Stott, eu não estou sozinho nessa, um pastor inglês, anglicano, ele diz que mais provavelmente que a frase senhora eleita significa uma personificação e não uma pessoa. Não da igreja em geral, mas de uma igreja local, que estava sob jurisdição do apóstolo João, ele como pastor da igreja. Por isso que ele escreve falando, é o presbítero, ei, sou eu, que estou escrevendo para você. Ele tinha intimidade, provavelmente uma igreja local, onde ele era pastor. E é hoje, depois de estudar o texto, eu fico com essa posição. E eu creio que a maioria dos teólogos que estudam o texto fica também com essa posição, de que João estava escrevendo, essa senhora eleita era uma igreja e os seus filhos eram os membros dessa igreja. Mas por que João fez isso? Por que João não falou o nome da igreja? Por que João não disse logo quem era? Irmãos, o contexto dessa carta era de perseguição. Se João escreve o nome e o endereço da igreja, é a mesma coisa de chegar para um muçulmano, ou para chegar para um cabra lá na China, ou um camarada lá na Coreia do Norte, e dizer assim, eu quero escrever uma carta para a segunda igreja que fica na T12, entre Maringá e Curitiba. O número dela é 1019, tem uma placa do seminário presbiteriano, vai botar ali segunda igreja presbiteriana, e o povo viria aqui e destruiria a igreja. Então João ele foi precavido, ele se precaveu de não mostrar para onde ele está escrevendo isso. Quem ia levar a carta sabia para onde é. Quem estava recebendo a carta sabia quem estava escrevendo. João, que estava escrevendo a carta, sabia para quem estava escrevendo. E eles entenderam isso perfeitamente. Só que quantos séculos depois, nós precisamos entender, escavar o texto para entendermos isso. Então, relatar o nome ou o endereço para onde ele havia enviado, seria enviar os lobos para devorar as ovelhas. É muito normal, irmãos, na APMT, que é a agência presbiteriana, APMT, Missões Transculturais, quase não sai. Na APMT, tem lá assim, missionário S, com a sua esposa A, que mora no país, interrogação, e a foto dele é só uma carinha escura assim. Sabe por quê? Porque se pôr o nome do cara e o país que ele está, ele vai morrer. Nós temos a liberdade aqui de falar do Senhor Jesus, de portas abertas, de colocar no Instagram, hoje te espero às 19 horas em tal lugar. Mas em países de perseguição não é assim. Então, só para entendermos, João então escreve essa carta para uma igreja local que ele amava muito. E agora, de fato, entrando na exposição, pensando de como viver à luz da verdade, é o tema geral das três pregações, hoje, depois e depois. A igreja, ela deve conhecer a verdade. E não é isso que nós vimos aqui? Ele se apresentando dessa forma, ele chamando a igreja para olhar para Cristo. Então, ele se apresenta como presbítero e usa a palavra verdade 4 vezes nessa saudação. E essa palavra, ela faz parte do vocabulário de João, de chamar o povo de Deus à verdade. Não só nessa carta, mas todas as cartas. De novo, repito, que a igreja estava sendo bombardeada por falsos ensinos. E incrível é, e nós vamos ver isso, que esses falsos ensinos saíam de dentro da igreja. Nós já vimos isso em 1 João 2,19, e nós vamos repetir isso. Eles saíam do nosso meio, diz João. Abandonaram a sã doutrina e se converteram em agentes do anticristo.
Esses falsos mestres estavam numa cruzada intensa, itinerante, percorrendo igreja a igreja e disseminando as suas heresias. Aqui era muito simples de entender, porque eles negavam a divindade de Cristo, eles negavam a humanidade de Cristo. Mas hoje, irmãos, às vezes, o pastor Evandro já passou por isso, eu já passei por isso em outras igrejas também, de chegar uns pregadores do nada. Olha, eu sou pregador do evangelho, eu sou missionário, fala bonito os caras, rapaz. Eu quero usar o púlpito para levar uma palavra para a igreja. E tem pastor que dá o púlpito para qualquer um, sem saber o que vai sair dali. Isso é um perigo. Certa feita eu dei um púlpito para uma certa pessoa, numa certa igreja que eu trabalhava. E ele já negou esse microfone parado aqui, já pegou, eu quero um microfone de mão. Aí ele desceu assim, sentou na escada da igreja e falou assim: eu falo para Jesus, senta aqui Jesus, nós vamos bater um papo sério. Eu falei: eita bexiga, e agora? Onde é que desliga o microfone desse homem? O arrependimento. O pastor, ele é às vezes atacado por esse tipo de pessoas que querem trazer na igreja. E é isso que João estava vivendo nessa época. A igreja estava sendo atacada por estes. Então, ele chama a igreja à responsabilidade. Quando João destaca a necessidade de conhecer a verdade, precisamos perguntar: o que é a verdade para o apóstolo? O que é a verdade para você? Existe mais de uma verdade? Não. Não existe mais uma verdade. Não tem essa de, essa é a minha verdade. Só existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Contra ela não há argumentos. Então, João representa a realidade em oposição à mera aparência. Aqueles que poderiam iniciar chamando a verdade, João usa a palavra aqui, que vocês conhecem bem. Verdade, aqui no livro de João, é aletheia. É essa, a esposa do presbítero Márcio. A esposa do presbítero Márcio, a tradução do nome dela é verdade. Então, quando você vê eu chamando, fala dona verdade, eu não estou falando besteira. Verdade, aletheia, que se refere à realidade divina e significa aquilo que é real. Uma última análise é saber, o próprio Deus, ou seja, a verdade é a realidade do Deus verdadeiro e vivo, em contraposição a todas as imagens de Deus produzidas pela sabedoria humana, produzidas pela invenção pessoal. Então, logo podemos informar e avisar e acertar que a verdade é Jesus, que a palavra de Deus é a verdade, que o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade e também nos capacita a conhecer a verdade. Irmãos, vivemos no mundo do relativismo. Da minha verdade, da sua verdade, depende do ponto de vista, depende da circunstância. Nancy Pierce escreve um livro chamado Verdade Absoluta. Eu aconselho todos lerem esse livro. Vende na CPAD, não importa a editora. A editora não é boa, mas o livro é excelente. Verdade Absoluta. Onde vai mostrar que a verdade única é a palavra. Quando dizem por aí, os PSIs da vida dizem por aí que não existe verdade absoluta, Nancy Pierce vem e fala: existe, e é a Bíblia a verdade absoluta. É a aletheia de Deus. Então, podemos ver nessa noite alguns aspectos que devemos saber sobre a verdade. Primeiro, que a verdade deve ser conhecida por nós. A verdade não está aqui simplesmente para enfeitar o seu armário, não simplesmente para adornar a sua roupa de domingo, mas para encher o nosso coração. A verdade deve ser conhecida por nós. Olha como ele fala, versículo 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. O que Jesus fala, queridos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é frase de Bolsonaro não, meu amado.
é de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Era a verdade que ligava João em amor àquela igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo, em oposição a qualquer mentira, a qualquer heresia. Depois que João anunciou seu amor verdadeiro à igreja, ele afirmou que esta saudação era enviada também por todos que conheciam a verdade. Com isso, João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. Você precisa amar isso aqui, Bíblia. Criança canta desde petitinho, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E nós crescemos e esquecemos. E não lemos, e não meditamos na verdade de Deus. Temos tempo para ler qualquer tipo de livro, qualquer tipo de literatura, de ver qualquer tipo de filme, mas não temos tempo para olhar para a palavra. Ah, pastor, é muito difícil. Eu prefiro o devocional do cafezinho. Eu prefiro gotas de sabedoria. É bom ler também, mas não esquece de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia. A verdade precisa ser conhecida. Sabe por quê? A verdade é objetiva. Ela é um conteúdo a ser aprendido. A verdade é um conteúdo a ser assimilado. Meus amados irmãos, não devemos apenas conhecer a verdade, mas também amar a verdade. E não somente amar e conhecer, mas viver por amor da verdade. Amados, nós precisamos conhecer a verdade, e isso é muito mais do que concordar com conjuntos de doutrinas. Quando a pessoa passa pelo conselho da igreja, nós perguntamos: você concorda com todas as doutrinas da igreja presbiteriana? E a pessoa diz: sim. Mas no primeiro momento que ela é atacada, no seu ego, ela diz: não. Que verdade é essa? Uma verdade que não é absoluta? Se a igreja estiver indo contra a palavra de Deus, essa igreja não é mais verdadeira. Mas enquanto a igreja é fiel à palavra de Deus, é uma igreja verdadeira, e ela precisa ser ouvida, que é a verdade de Deus. Então a verdade precisa ser conhecida, amada e vivida. Conhecer a verdade, como eu disse, é mais do que concordar com uma série de doutrinas. Apesar de tais aceitações serem importantes, não é simplesmente isso, mas significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. E não é a sua verdade, não é a minha verdade, mas é essa verdade, é a de Deus, que não erra, que não falha, que não mente. Devemos não apenas aprender com a mente, ou seja, de forma intelectual. Às vezes a pessoa sabe tudo da Bíblia, mas devemos amar a verdade com o nosso coração, e devemos viver essa verdade com a nossa prática, colocando ela na nossa vontade. Conhecer a verdade é ter intimidade com a mesma. Logo, não só sabemos que existe, mas provamos na prática a existência da verdade. Então João está dizendo: olha, nós precisamos conhecer a verdade. Isso só na saudação dele. Em segundo lugar, a verdade, ela deve ser enraizada em nós, em nosso coração. Ele vai dizer no verso 2: por causa da verdade que permanece em nós. A palavra permanecer está enraizada, está lá dentro, nada tira. É uma coisa boa que está no nosso coração que ninguém tira. Não basta conhecer, é preciso permanecer. Quantos que passam e vão nos ventos de doutrina, que escutam falsos mestres, muitos que saíram da própria igreja. Não são apenas aqueles que vêm de fora, queridos, da igreja, que prejudicam a igreja, mas também os que se levantam de dentro da igreja. Pessoas que tentam criar celeumas, ou brigas, ou intrigas, ou encrencas, uns com os outros. Isso não vem de Deus.
Isso não vem de Deus. Atos 20, verso 30 diz: e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. A verdade não está arraigada nessas pessoas, por isso eles não permanecem na verdade. Há muitos que ainda hoje apontam ou apostatam da fé, apontando para uma outra fé, abandonam a verdade que um dia professaram. Nós vimos vários pastores renomados. Você pega Ed René Krivitz, um homem que Deus usou poderosamente, e que foi se afastando, como um barquinho solto, sem a corda amarrado ali no coisa, ele foi indo, e hoje está falando que a Bíblia precisa ser reescrita, que tem coisas na Bíblia que não são verdade, são fábulas, assim como os antigos falsos mestres faziam. Caio Fábio, um dos maiores pastores presbiterianos que já existiu, foi se afastando, hoje é um dos maiores hereges do Brasil. Perceba, é de dentro da igreja. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos, e essas pessoas se afastam da verdade, abandonam a fé que um dia professaram, e abandonam essa verdade. Por isso a verdade deve permanecer em mim e em você. E João vai dizer: por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A verdade deve permanecer em nós não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta, igreja, começar bem, tem que terminar bem. Ser fiel até a morte, e talvez eu vou te dar, não, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje nós vimos lá na Quinta Igreja, que o prêmio do pastor é a imarcessível coroa da glória de Deus, e não só do pastor, mas de todos que permanecem na palavra. Igreja amada, a verdade deve permanecer. Paulo falou em completar a carreira. Muitos crentes e muitos mestres se perderam no meio do caminho. Muitos se desviaram da vontade de Deus e voltaram atrás. Pastores presbiterianos voltando ao catolicismo. Pastores presbiterianos indo para muçulmano. Nordeste está assim, igrejas transformando em sinagogas, porque os seus mestres abandonaram a fé e conduziram estes para a perdição. Amada igreja, a coluna, o sustentáculo, o apoio da verdade deve ser a igreja. Quando a igreja abandona a fé, nós estamos fadados ao insucesso. Então, não só precisamos conhecer a verdade, como a verdade deve permanecer em nós. Em terceiro lugar, essa verdade deve ser vista em nós. Chega de crente 007. Os mais jovens que nunca assistiu aí, os melhores filmes de ação, 007, James Bond, o 007, deve ter aí 32, né, já. 007 versão 32, tem para todo gosto. Ninguém aqui é detetive secreto não, meu amigo. A verdade precisa ser vista em você. Olha só o que ele diz no verso 3. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão com todos em verdade e amor. Observe que o apóstolo João, a semelhança do apóstolo Paulo, fez suas cartas a Timóteo, menciona em sua saudação não apenas a graça e a paz, mas graça, misericórdia e paz. A diferença é que a saudação aqui não é uma oração nem voto, mas uma confiante afirmação. A graça e a misericórdia são a raiz, e a paz
é o fruto. A graça e a misericórdia são a raiz, e a paz é o fruto. Quando experimentamos a graça, quando experimentamos a misericórdia, recebemos paz. Tu já experimentou isso? É bom, é gostoso demais. John Stott vai dizer que graça e misericórdia são expressões do amor de Deus. Graça para com os culpados e destituídos de mérito, e misericórdia para os necessitados e desamparados. Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus, com os outros, com nós mesmos. Primeiro paz com Deus, depois com o nosso próximo, depois conosco. Não faça o caminho inverso, não vai dar certo. Você não vai ter condições de ter paz consigo, se não tiver paz com aquele que está contigo, se não tiver paz com aquele que está governando todas as coisas, o dono da história. A graça remove a culpa, a misericórdia remove a miséria, e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Hernandes Dias Lopes diz isso, que a graça remove a culpa, que a misericórdia remove a miséria, e que a paz expressa a continuidade dessa graça e dessa misericórdia. Há uma clara diferença entre graça e misericórdia, e nós já sabemos disso. Que graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos, e misericórdia é o que Ele nos dá, mas nós merecíamos. Ele não nos dá, mas nós merecíamos. Não merecemos a salvação e Deus nos dá. Isso é graça. Merecíamos o castigo eterno, mas Deus não nos dá. Isso é misericórdia. Eu já sei disso, pastor, então fique sabendo de novo. Coloque isso no seu coração. Por isso nós devemos viver na verdade do Senhor. O apóstolo João destaca, já na introdução dessa carta, a verdade suprema da divindade de Cristo. A saudação à igreja dada em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, mostrando que Jesus é Deus, o mesmo Deus em poder, em glória, em majestade, em divindade, em essência, em honra. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, dessa forma, quem nega o Filho também nega o Pai. Não, eu só gosto de Deus. Por isso que são seitas quem faz isso. Por isso que são heresias de quem faz isso. Quero concluir, amados, mostrando que João, ele diz que a verdade deve ser vista em nós. O povo deve olhar para mim e para você e falar se a verdade de Deus vai ali. E não é a sua roupa simplesmente. Claro, você não vai se vestir que nem do mundo. Tem hora que dá medo. É crente? Mas que roupa escandalosa. Homem com as calças lá embaixo. Coisa feia. Além de escandaloso, é feio. E tem uma conotação perigosa. Mulher com roupa transparente, com roupa decotada demais, com roupa colada demais. É a verdade de Deus que está sendo vista em nós? Eu creio que não. Precisamos ser cautelosos com isso. Por isso que João fala, olha, a verdade precisa ser vista. Eu estou escrevendo aqui de pessoas que amam a verdade, para pessoas que também devem amar a verdade. Então, a verdade deve ser vista. A verdade deve permanecer. Ah, já viram que eu sou verdadeiro, agora eu posso descansar. Não, é continuamente. E ele diz que ela deve ser conhecida, devemos sempre estar conhecendo a verdade do Senhor. Então, amados irmãos, a fé cristã mantém-se em pé ou cai, dependendo da maneira como a fé vê a doutrina da divindade de Cristo, a doutrina da verdade que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é Deus, homem, 100% homem, 100% Deus. A comunidade cristã deve ser caracterizada não só pela verdade, mas pelo amor. Devemos
evitar as perigosas tendências para o extremismo, dedicando-nos a algumas dessas virtudes. Olha, eu guardo o amor, mas não sou tão verdadeiro. Eu guardo a verdade, mas não falo com amor. Não funciona, não dá para dissociar, tem que caminhar junto. Então devemos ter cuidado com isso. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. Perceba bem essa frase. O nosso amor, ele amolece se não for fortalecido pela verdade. E a verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Tem que caminhar junto. Precisamos amar uns aos outros na verdade. E falar a verdade uns aos outros com amor. Por isso, a verdade deve ser vista e conhecida e permanecida em mim e em você, para a glória de Cristo. Mas sabe por que João podia falar isso? João podia falar isso porque ele era um servo fiel do Senhor. Ele caminhava na verdade que Cristo chamava para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É em Cristo que nós somos capacitados a andar na verdade com amor. É em Cristo que nós somos capacitados a falar a verdade com amor, a ouvir a verdade com amor, a caminhar, a permanecer, a ser conhecido e a entender e a estudar a verdade com amor. É Cristo, sempre vai ser Cristo. Sem Ele, nós não passamos de hipócritas arrogantes. Sem Ele, nós não passamos de legalistas. Mas com Cristo, nós podemos falar: a palavra diz, meu amado irmão, que você não deve fazer isso ou aquilo. Ou a palavra diz, meu amado irmão, que você deve fazer isso ou aquilo. Perceba que essa segunda carta vai mostrar como sair dos falsos ensinos. E ele começa chamando e clamando à igreja a olhar para a verdade. Que assim o Senhor Jesus coloque no meu e no seu coração esse desejo, esse anseio de caminhar de acordo com a vontade dEle. Para que amanhã, ou melhor, para que agora, eu e você tenhamos um coração impactado por essa verdade. Que eu e você tenhamos um coração disposto a olhar com amor para o irmão. Quantos irmãos que a gente tem vontade de esguelar? Sabe o que é esguelar? É pegar pelo pescoço e apertar. Mas não é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer que nós andemos mais uma légua, e mais uma légua, e mais uma légua, e caminhemos com essas pessoas, orando por elas, e que elas vejam em nós a verdade de Cristo, e assim testemunhemos do amor de Cristo. Ele nos amou primeiro. Pela minha e pela sua verdade, não chegaríamos a lugar nenhum. Estaríamos lançados diretos no inferno. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus Cristo, o Filho unigênito, para morrer por mim e por você, é que nós temos, nós não teremos, nós temos a vida eterna. Glória a Deus por causa de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Santo e amado Deus, a sua palavra nos instiga a entendermos, a conhecermos a verdade. A sua palavra nos instiga que a sua verdade permaneça em nós. E a sua palavra nos instiga que a sua verdade seja vista em nós. Então, ó Deus, enche-nos do teu Espírito. Dai-nos, ó Deus, intrepidez para falar da tua palavra, para testemunhar da tua palavra, que os nossos amigos, ó Deus, lá fora, que os nossos familiares lá fora, que eles vejam a sua verdade em nós, que eles vejam que nós andamos na verdade que é Cristo Jesus, e que assim possam, ó Deus, também glorificar o seu nome. Que nós, ó Deus, sejamos canais de bênção para todos que nos ladeiam. Que nós, ó Deus, sejamos canal de bênção por
todo lugar que nós passemos, não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória do seu nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a segunda igreja de Ji-Paraná, sobre as igrejas do Senhor, aqui e em todos os cantos do mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.